A graça e a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Muito boa noite. Estamos começando mais uma escola bíblica discipuladora da Primeira Igreja Batista em Cajubi e da Igreja Batista Memorial em Olímpia. Eu sou o pastor Marcelo e estarei com vocês conduzindo mais um estudo bíblico. Nós estamos estudando as cartas de Paulo nesse trimestre. Nós já estudamos o livro de Gálatas, Efésios e agora chegou as cartas aos Filipenses. Estudamos já na semana passada o capítulo 1 e 2. Hoje nós vamos falar do capítulo 3 e 4 de Filipenses, né? E é um prazer muito grande ter vocês aqui estudando as cartas de Paulo, né? Antes de nós ir direto para o estudo, eu quero orar. Eu quero pedir para você que você possa curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e nós possamos estar orando ao Senhor, clamando ao Senhor. Grandioso Deus, Pai querido, Pai amoroso, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer em todos os momentos da minha vida, Pai. Neste momento eu quero pedir a tua sabedoria, o teu entendimento, Senhor, sobre a minha vida e sobre a vida de cada um que está nos ouvindo, Pai. Usa a minha vida, Deus, para transmitir aquilo que o Senhor já colocou no meu coração. Assim eu agradeço em nome precioso de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Como eu falei, nós estamos estudando as cartas de Paulo. Praticamente nós estamos estudando o livro de Filipenses, terminando o livro de Filipenses, capítulo 3 e 4. E hoje nós vamos falar sobre o alvo a ser alcançado. Qual é o alvo que nós precisamos alcançar? Quando nós falamos de alvo, nós precisamos compreender algumas coisas. Compreender que precisa colocar os olhos fitos em Jesus. Colocar a sua vida em direção ao alvo, que é Cristo, e buscá-lo a cada dia. Interessante que nós precisamos entender e compreender que o objetivo da nossa vida, minha e sua, é fazer a vontade de Deus. E que meus olhos, os seus olhos, esteja fixo em Jesus. Que nós possamos fixar os nossos olhos somente em Cristo Jesus. Fixar os nossos olhos somente para aquele que nos amou. Para aquele que nos deu a sua vida, deu a própria vida na cruz para morrer por mim e por você. Entendeu? O texto áureo que nós vamos estar trabalhando nesse estudo, o texto principal, está lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14, que diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas faço o seguinte, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante, prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esse é o texto áureo, né? O texto principal da qual Paulo está passando para a igreja de Filipenses. E esse também é algo que nós precisamos colocar nos nossos corações. Entender, compreender que nós precisamos prosseguir para o alvo, que é Cristo Jesus. Que é Cristo Jesus em minha vida e na sua vida. Esse é o texto áureo do estudo de hoje, o texto principal do estudo de hoje. Algumas coisas que nós precisamos entender e compreender aqui, que precisamos estudar, né?
a visão antecipadora do assunto, né? Pode ser alvo em curto, médio ou longo prazo. Qual é o que você pretende alcançar na sua vida cristã? O que você está à procura para aumentar o seu conhecimento na sua vida cristã? Pode ser alvo em curto prazo, médio prazo ou longo prazo. O que tem feito para que esses alvos sejam alcançados, queridos? O meu alvo a curto prazo é ter mais intimidade com Deus. Então, todo dia eu oro, todo dia eu medito na palavra de Deus, todo dia eu busco, né, ter mais conhecimento da palavra de Deus. A médio prazo, né, é levar esse conhecimento, ensinando as outras pessoas, evangelizando, discipulando, tendo relacionamento discipulador com outras pessoas. Eu estou falando o meu alvo, né? A curto e médio e longo prazo. E o longo prazo é ter essas pessoas sendo discipulando, evangelizando outras pessoas, dando frutos, sabe? Fazendo que isso envolva de uma forma que venha essas pessoas venham a ter vontade cada vez mais e mais de fazer, de ter relacionamento discipulador com outras pessoas, formando discípulos. Então, esse é o meu alvo para curto, médio e longo prazo. Vivenciando, né? O cuidado com quem e como estamos aprendendo. Olha que Filipenses, no capítulo 3, versículo 1 e 2, Paulo passa para nós. Quanto a mim, meus irmãos, alegre-se no Senhor. Escrevo de novo as mesmas coisas. Não é um problema para mim. E é segurança para vocês. Cuidado com os cães. Cuidado com os maus obreiros. Cuidado com a falsa circuncisão. Aqui Paulo nos dá alguma advertência. Aqui Paulo ele começa a mostrar alguma coisa para nós aprendermos, né? Diante da advertência que Paulo deixa para nós, que diante do aprendizado, Paulo requer cautela, cuidado, prudência, que nós possamos ter muito cuidado, muita prudência no nosso dia a dia. Muitas pessoas estão aí falando, pregando e falsas doutrinas. O que Paulo está falando? Olha, toma cuidado, que tem muitas pessoas aí que diz que é de Deus, mas não é de Deus. Tem muitas pessoas que estão ensinando, desvirtuando a palavra de Deus. É esse cuidado, né, essa advertência que Paulo passa para nós. Aí ele fala também sobre o motivo, né? Uma questão motivadora, o motivo da advertência de Paulo, né? A ideia é não deixar de olhar, não pode passar despercebido todos os tipos de ensino. Então ele fala assim, toma cuidado. Tem pessoas aí que estão ensinando coisas que não é de Deus. E o uso das palavras, cães, maus obreiros e da circuncisão, Paulo sabia identificar muito bem
aqueles que poderiam fazer mal aos outros crentes, mal aos cristãos. Então, era uma advertência que Paulo estava passando para nós e nos advertindo, né, para nós. Nós estamos dando continuidade ao estudo da carta de Paulo aos Filipenses. Nós precisamos entender sobre o alvo. O seu alvo sempre foi Jesus Cristo. O alvo de Paulo sempre foi Jesus Cristo. Ele nos ensina a viver esse alvo e nos ajuda a entender de que maneira podemos fazer isso. Então, essas são algumas, vivenciando algumas advertências que Paulo, alguns cuidados que Paulo está passando para a igreja de Filipenses e para mim e para você também. Então, nós vamos aprender muito nesse dia de hoje. A questão aqui que nós podemos ver, o que tem feito parte do nosso aprendizado? O que tem composto o nosso aprendizado? Alimenta, nutre o sonho ou fragiliza o alvo de nossa fé? Segundo, traz clareza ou embaraço para focarmos no nosso alvo? Terceiro, consolida a busca do alvo ou bombeia a busca dele. E o último aqui, quarto e último, os ensinos que recebemos é de quem recebemos ajuda ou fazem o alvo ficar mais próximo ou distante? Tem uma distância aí. Então, algumas coisas que nós podemos aprender sobre essa situação. Segundo alvo, vivenciando. Nem sempre perder é derrota. Quando perdemos para ganhar Cristo. O texto de Filipenses, capítulo 3, versículo 7, diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Aqui Paulo fala um esclarecimento, traz um esclarecimento. Paulo começa a dar esse esclarecimento. Paulo diz que muitas coisas em sua vida ele havia renunciado por amor a Cristo. Perdeu para ganhar. Hoje muitas pessoas estão fixando o seu amor em coisas materiais. Tem muitas pessoas fixando suas coisas em riquezas que vão ficar aqui. Nós precisamos renunciar isso por amor a Cristo, para ganhar a vida eterna. Paulo está falando, demonstrando isso. Paulo ele começa dizendo isso. Hoje essas coisas poderiam incluir títulos, diplomas, cargos, legado evangélico, ou um currículo longo, ou até mesmo um currículo muito bem impressionado. Mas ele diz, isto considerei perda. Tal qual Jesus, Paulo, vive em um reino de ponta cabeça. Paulo dizia não para as muitas coisas boas, para poder dizer sim para as coisas melhores. As coisas melhores em Cristo Jesus. Então, a gente precisa aprender isso, compreender isso, entender isso. Aqui a proposta
há uma proposta. A proposta do nosso coração muitas vezes tem sido de querer Cristo, quando que eu não precise deixar as minhas conquistas pelo pecado. Os nossos olhos precisam estar fitos em Jesus. E para que isto seja real, entenda que nem sempre perder significa derrota. Olha que interessante. Nem sempre a perda quer dizer derrota. Às vezes a gente perde, mas ganha em Cristo Jesus. Terceiro alvo, vivenciando em nossa vida, não deve ser motivada pelo aprisionamento do passado. Filipenses 3, versículo 13, diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Esqueço-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão diante de mim. As coisas passadas só devem ser lembradas de uma forma ou outra na nossa vida se forem para as ações de graça, de júbilo, diante do Senhor, de agradecimento. Se não for isso, não adianta. Não vai servir para nada. Por isso que nosso alvo, a nossa vida, não deve ser motivada pelas coisas que nos aprisionam nesse tempo, nessa terra, no passado. Ai, minha mãe era assim, minha mãe nasceu católica, apostólica, romana, e eu vou ser assim. Não, queridos. Nós precisamos pedir para Deus para tirar as escamas dos nossos olhos. Olhar para o alvo, que é Cristo Jesus. Deixar as coisas do passado para trás, como Paulo fala no texto que nós lemos, no capítulo 3, versículo 13, que diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço: esqueço-me das coisas que ficaram para trás. Não vou ficar me relembrando. Deixa ela lá. E olho para as coisas, para o alvo, que é Cristo Jesus. Quem vive no passado, com lamentações, não tem tempo para olhar o que está à frente e perseguir o grande alvo da fé. Aqui nós devemos orar em favor daqueles que estão vivendo traumas do passado. Quer seja na vida familiar, trabalho, vida sentimental, complexo de culpa por algo negativo que tenha feito, que cada uma dessas pessoas não permita que o passado as conduz. Não permita que o passado fica martirando, o que o diabo fica apontando, fica relembrando. E quando você relembra essas coisas, que começa a te fazer mal, começa a tirar você do foco. Não, você pode até lembrar, mas você não pode perder o foco. Você não pode olhar nem para a direita, nem para a esquerda. Você tem que olhar para o alvo, que é Cristo Jesus na sua vida. Para aquele que começou a boa obra, que vai cumprir, que vai realizar, que vai executar, que vai terminar todas as coisas. Por isso que nós temos que olhar e deixar as coisas de trás, as coisas do passado lá no passado. Já ficou, passou. A palavra de Deus diz que
O choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem pela manhã. Outro alvo aqui, vivenciando, deve ser envolvido em nós o exercício da confiança na providência divina e não na ansiedade humana. Olha que fala em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: não fique preocupado com as coisas alguma, mas em tudo seja conhecido diante de Deus o pedido de vocês pela oração e pela súplica com ações de graça. O texto fala em tudo. Não é algumas coisas, mas em tudo. Em tudo. Em tudo. Seja conhecido diante de Deus os pedidos de vocês. Pela oração, pela súplica, com ações de graça. Esclarecendo o termo ansiedade na prática, é uma maneira de dizer que Deus não cuida, não toma providência, que Deus não faz nada. Agora, quando nós tiramos a ansiedade, deixamos ela de lado, aí Deus vem e age na nossa vida. Porque Ele escuta, sim, o nosso clamor. Ele escuta, sim, as nossas orações. Ele escuta, sim, a nossa súplica. E Ele escuta, sim, as nossas ações de graça. E aqui Paulo dá umas orientações para nós. A maneira de combater a ansiedade, o antídoto, é desenvolver, crescer na fé, é colocar a nossa confiança em prática, é confiar, é dar a direção da nossa vida para Ele dirigir. É Ele que vai conduzir. E nós precisamos sim aprender isso. Nós precisamos sim deixar Deus trabalhar na nossa vida. Acontece que muitas vezes nós ficamos agindo, querendo agir, queremos dar aquele jeitinho de resolver as coisas, sem pedir orientação para Deus, sem orar, sem buscar. Depois, quando dá tudo errado, quando começa a dar tudo errado, aí nós lembramos que existe um Deus. Aí nós vamos buscar em Deus e queremos pedir para Deus que venha resolver. Nós não confiamos em Deus. Nós não confiamos em Deus. E nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos entregar a direção da nossa vida. Sabe o que é a direção da nossa vida? É você sentar no banquinho do passageiro e deixar Ele guiar. Da forma que Ele vai guiar. Do jeito que Ele vai guiar. Porque Ele vai guiar da melhor forma. Porque Deus quer as coisas para nós. As coisas de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus tem o melhor para a minha vida, para a sua vida. Deus tem o melhor para cada um de nós. E Ele quer realizar esse melhor, Ele quer executar esse melhor, Ele quer fazer esse melhor na nossa vida. Mas muitas vezes nós impedimos o agir de Deus. Nós não deixamos Deus executar essas maravilhas na nossa vida. E nós precisamos deixar Deus trabalhar na nossa vida. Nós precisamos tirar a ansiedade do nosso coração. No nosso coração não pode ter espaço para ansiedade. Nós precisamos viver um cristianismo correto. Nós estamos vivendo essa pandemia, esse momento de crise econômica. E nós precisamos confiar. Deus não perdeu o controle de nada, meu querido. Deus não perdeu o controle de nada. Todas as coisas cooperam para o bem
daqueles que o ama, e nós amamos Deus, nós amamos nosso Jesus Cristo, e Ele vai fazer o melhor para nós. Ele tem o melhor para nós. Nós precisamos, sim, ter cautela, nós precisamos, sim, fazer a nossa parte e deixar a parte de Deus, que é competência, para Ele. Acontece que muitas vezes nós queremos ser Deus, nós queremos resolver, nós queremos agir de uma forma que nós mesmos queremos, e não é dessa forma, não é desse jeito. Nós precisamos deixar Deus trabalhar na nossa vida. Nós precisamos deixar Deus trabalhar na nossa vida. E muitas vezes nós impedimos de deixar Deus trabalhar na nossa vida. Quinto alvo: vivenciando, independentemente das circunstâncias, somos fortalecidos pelo Senhor. Olha que ele fala em Filipenses, capítulo 4, versículo 12 e 13. Sei o que é passar necessidade, e sei também o que ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus, que bênção do Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. A certeza de Paulo quanto à provisão de Deus era tremenda. Ele podia ter abundância ou ter falta, ele podia ter fartura ou até mesmo previsões, porque o seu Deus fortalecia sempre, em todas circunstâncias. Não era algumas, era em todas circunstâncias. E o mesmo Deus que agiu, operou na vida de Paulo, é o mesmo Deus que hoje quer operar na minha vida, quer operar na sua vida, e Ele quer fazer maravilhas, Ele quer fazer bênçãos, trazer bênçãos na nossa vida. Por isso que o versículo 13 diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Não é qualquer coisa, é tudo. E as boas ou aparentemente ruins, em coisas boas ou aparentemente coisas ruins, Ele age na nossa vida, Ele transforma, Ele nos dá vida e abundância. Você pode dizer, não importa as circunstâncias, tem um Deus que cuida de mim? Você pode declarar isso? Amados, você pode ter certeza, pode declarar sim, porque Deus tem cuidado de você. Deus está com as suas mãos estendidas para abençoar você e a sua família, porque você tem buscado a face do Senhor. O teu alvo tem sido Cristo Jesus, porque já aprendi a me contentar-me. E é grande o desafio para quem está de olho no alvo, que é Jesus. Grandes coisas Deus tem feito em nós. Grandes coisas Deus vai fazer através de nós. Olha que interessante. Grandes coisas Deus tem feito em nós. E grandes coisas Deus vai fazer através de nós. Você pode dar um glória a Deus aí? E aí a gente está chegando ao fim. O estudo de hoje, ele fala sobre o alvo a ser alcançado. E o assunto desse estudo de hoje fala
alvos diários para uma vida cristã. E o desafio meu, seu, o nosso desafio é fazer uma lista de 3 alvos diários para a sua vida cristã. A realização desses alvos, o que levará muitas vitórias. Nós temos alvos e nós precisamos colocar esse alvo. E agora eu vou demonstrar alguns alvos que nós podemos ter aqui. Precisamos colocar os nossos olhos fitos em Jesus. Vale a pena estar graduando em Jesus e não perder de vista em nossa caminhada. Como colocar a nossa vida em direção ao alvo e buscá-lo? Primeiro, nunca perca Jesus de vista. Nada pode ofuscar Jesus dos seus olhos. Esse aí é o primeiro alvo. O segundo alvo, cuidado, muito cuidado, mesmo com o que você tem aprendido. Não seja ingênuo na vida espiritual. Seja simples, mas criterioso. Terceiro alvo, não deixe o passado conduzir você. Não se aprenda ao saudosismo. Quem olha para trás para se lamentar, não avança. E quarto e último alvo, aprenda a confiar em Deus, que é o antídoto da ansiedade. Nós precisamos aprender. Nós precisamos confiar. Esse estudo de hoje nos deu a oportunidade de aprender 4 grandes alvos que eu e você precisamos colocar em prática para que as nossas vidas possam ser abençoadas em Cristo Jesus. Amém, meus queridos? Que Deus possa nos abençoar e até a próxima semana, mais uma Escola Bíblica Discipuladora. Fica na paz, que Deus abençoe. Até o próximo.